Quero lhe convidar a abrir a escritura no livro de Números, capítulo de número 32, Números 32. Eu confesso que eu tenho olhado para esse texto há alguns anos, eu diria que pelo menos nos últimos 3 anos, eu tenho olhado para esse texto e sentido assim uma atração muito grande para poder falar nele. E eu já tinha todo um esboço mental daquilo que eu gostaria de falar. No entanto, nas últimas semanas, no meu tempo devocional, mais uma vez eu passei por esse texto, estava ali no meu calendário de leitura da Bíblia, e abriu-se uma outra perspectiva totalmente diferente daquilo que era a minha intenção original de poder falar. Por isso, eu vou falar hoje sobre um assunto, mas eu espero que, não sei quando, mas eu espero que em breve, eu tenha a oportunidade também de voltar a esse texto e trazer sobre ele uma outra perspectiva que eu tenho certeza que também vai ser muito importante para nós. Geralmente eu leio na Revista e Atualizada, aliás, desde os meus 17 anos, não me pergunte com quantos anos eu estou. Desde os meus 17 anos eu leio na Revista e Atualizada. No entanto, hoje eu escolhi ler na versão A Mensagem, né, que é uma espécie de paráfrase do Eugene Peterson. Então talvez algumas palavras você encontre algumas diferenças, mas eu elegi essa versão hoje, que eu penso que algumas coisas podem ficar um pouco mais claras para nós. Nosso texto então é Números, capítulo 32, a partir do versículo 1. As famílias das tribos de Ruben e Gade, acho que é importante logo de cara você pensar nessas duas tribos, Ruben e Gade, possuíam grandes rebanhos, ou seja, gado, e eles viram que as terras de Jazar e de Gileade eram ideais para a pastagem de gado. Por isso, foram falar com o chefe, com Moisés, o sacerdote Eleazar, e os líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleade, Seban, Nebo e Beon, ou seja, nome de cidades, terras que o Eterno subjugou diante da comunidade de Israel, são ideais para a criação de gado. E nós temos gado. Eles continuarem: se vocês acham que fizemos um bom trabalho até aqui, gostaríamos que essas terras fossem nossa propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gado e disse: vocês estão querendo dizer que vão escapar da guerra que aguarda seus irmãos enquanto vocês se estabelecem aqui? Como foi que vocês tiveram a ideia de deixar na mão o povo de Israel, desanimando-os justamente agora que estão para entrar na terra que o Eterno deu a eles? Foi exatamente isso que fizeram seus antepassados quando os enviei de Cades Barneia em missão de reconhecimento da terra. Eles foram até o vale de Escol, deram uma olhada e então desistiram. E eles desestimularam o povo inteiro, impedindo que entrasse na terra que o Eterno estava dando a eles. E o Eterno ficou irado. E como ele ficou irado, e ele jurou: eles nunca verão essa terra. Ninguém dentre os que saíram da terra do Egito, que tenham 20 anos de idade ou mais, verá a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão interessados em me seguir. O coração deles não está nisso. Ninguém, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois esses me seguem, o coração deles está nisso. A ira do Eterno se acendeu contra Israel, ele os fez caminhar no deserto durante 40 anos, até morrer toda aquela geração. E agora, estão vocês aqui, raça de pecadores, tentando ocupar o lugar que foi dos antepassados, jogando lenha na fogueira da ira do Eterno, que já está furioso com Israel. Se vocês não o seguirem, ele fará a mesma coisa de novo. Ele mandará vocês de volta para o deserto, e o desastre será culpa de vocês. Mas eles explicaram: tudo o que queremos é fazer currais para o nosso gado e cidades para as nossas famílias. Depois empunharemos as armas e assumiremos a linha de frente, conduzindo o povo de Israel ao seu lugar. Assim, poderemos deixar nossas famílias para trás, segura nas cidades fortificadas, protegidas diante dos que vivem na terra. Mas não voltaremos para casa antes que todos os israelitas estejam de posse da sua herança.
não queremos propriedade alguma a oeste do Jordão, estamos reivindicando a nossa herança deste lado do rio. Então Moisés respondeu: se vocês fizerem o que estão dizendo, se pegarem suas armas para a batalha, e juntos atravessarem o Jordão diante do Eterno, para batalhar, até que o Eterno tenha eliminado os inimigos da terra, quando a terra estiver segura, vocês terão cumprido sua missão para com o Eterno e para com Israel. Então, a terra que vocês desejam será de vocês. Até aqui. Senhor, muito obrigado pela exposição da Tua palavra, que como sempre tem voz própria, voz que é capaz de atravessar as barreiras que parecem intransponíveis e chegar até o nosso coração, a nossa mente, nos desarmando de todas as fortalezas e promovendo em nós a mudança que só ela mesma pode realizar. Agora, mais uma vez, nós pedimos que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos, colocados debaixo da obediência de Cristo, e que possamos juntos ser edificados por aquilo que a Tua palavra tem para nos dizer. Assim nós oramos. Amém, amém, amém. O tema da nossa reflexão hoje é: escolhas de hoje, o destino de amanhã. Escolhas de hoje, o destino de amanhã. O capítulo 32, que nós lemos uma boa parte dele, relata um momento crítico na jornada de Israel, rumo à terra prometida. Duas tribos, conforme nós vimos, e mais na frente uma meia tribo, que é de Manassés, também vai entrar nessa jogada. Eles pedem para Moisés para se estabelecer antes do Jordão. Se vocês estão um pouco contextualizados com o texto, eles estão indo em direção à terra prometida, estão às margens do Jordão, toda aquela multidão. Atravessar o Jordão significa então, de fato, começar a conquista da terra prometida, mas duas tribos avaliam a situação, procuram a Moisés, diz: olha, a gente não gostaria de ter que atravessar o Jordão e ir até a terra prometida e conquistar. Aqui já está bom demais para nós queremos ficar aqui nesse lugar. Essas tribos fazem uma escolha, eles tomam uma decisão. E a partir desse enquadramento que eu acabei de apresentar, eu gostaria de ver junto com vocês 3 dimensões que esse texto nos apresenta e que eu penso que tem que ver com a vidinha de todos nós, com o cotidiano de cada um dos que estão aqui e daqueles que também vão ouvir isso depois. As 3 dimensões são essas. Primeiro, o processo da escolha, é o que a gente vai ver. Segundo, a gente vai tentar refletir sobre os perigos da escolha. E terceiro, e não poderia ser diferente, os resultados da escolha. Vamos ao primeiro bloco, o processo da escolha. Dos versículos de 1 a 5, o primeiro aspecto que nós temos aqui é a liberdade de fazer escolhas. As tribos disseram: nós não queremos morar na terra prometida. Ponto. Essa foi a escolha que eles fizeram. Essa foi a decisão que eles comunicaram a Moisés. E assim como aquela geração, nada diferente da nossa, nós também temos o direito a fazermos escolhas. Nós também temos a liberdade de definir o que nós queremos ou não para a nossa vida. Isso é tão amplo na Escritura que em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, Deus enfatiza isso para o povo também, antes inclusive ali do processo da terra prometida. Deus diz: eis que eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois. Aí Deus coloca na nossa mão. O que é que você vai querer? Então, o primeiro aspecto desse texto é a liberdade que todos nós temos de fazer escolhas. Segundo aspecto é a reação diante da escolha, que está entre os versículos 6 e 15. A reação aqui é de Moisés. E o texto deixa claro que ele ficou indignado com a proposta deles. E ele faz um contraponto. Quando eles dizem: nós não queremos atravessar o Jordão, ficar aqui está bom demais para nós, Moisés vai evocar tudo o que havia acontecido no passado, quando os espias também, de alguma forma, trouxeram um tipo de relatório, e como aquilo foi prejudicial para toda a nação.
Então Moisés ouve a escolha. Isso é muito importante para nós nos nossos dias, porque Moisés não faz cara de paisagem. Moisés não ouve e diz assim: ah, bom, se é isso mesmo que vocês querem, seja feito conforme a vontade de vocês. Sabe, gente, é muito importante a gente exercer esse princípio, que ouvir uma escolha não significa automaticamente que nós concordamos com ela. Seja de quem for em relação a nós, ou de nós mesmos com relação aos outros. E esse é um direito constitucional, inclusive. Nós podemos apresentar o nosso contraponto diante das escolhas. Vamos imaginar que lá naquele grupo seu do WhatsApp da sua família, de repente alguém posta um dia lá: tomei uma decisão, vou pegar o meu carro, vou vender e investir tudo em criptomoedas. Alguns vão olhar para aquela decisão, não vão falar nada, mas não significa que estão concordando com aquilo que está sendo apresentado. Por isso, quando nós fazemos escolhas, é muito maduro da nossa parte nós entendermos que outras pessoas podem fazer um contraponto diante das escolhas que nós fazemos. Terceiro, disposição mútua diante da escolha. Bom, como eu disse no início, esse era um momento crítico. Por quê? O povo não queria atravessar o Jordão para ir em direção à conquista da terra prometida. Moisés diz para eles que aquela decisão ou aquela escolha não é a melhor possível. Então agora a gente tem aqui um conflito de interesses. O povo quer uma coisa, Moisés, ali representando o próprio Deus, que havia feito a promessa de que o povo deveria ir para a terra prometida, diz que aquela decisão não é a melhor. E as duas tribos então fizeram algo que é muito inspirador. Propuseram deixar suas famílias e o gado antes do Jordão, construir uma estrutura mínima que pudesse acolhê-los e ir na frente dos guerreiros para ajudar na conquista da terra prometida. Ou seja, eles acham um ponto comum, um acordo. É uma espécie aqui de uma flexibilidade cognitiva. Eles chegam num ponto onde cada uma das partes precisou ceder para que a situação pudesse encontrar um ponto de resolução. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade enquanto família, isso tem tudo a ver com a nossa realidade enquanto igreja, isso tem tudo a ver com a nossa realidade enquanto sociedade. Aquela geração estava diante de um conflito e eles precisavam encontrar um ponto que atendesse a demanda de todas as partes. Olha, é mais ou menos como aquele exemplo de uma reunião de condomínio. Eu sei que a maioria daqui não vai na reunião de condomínio, né? Mas teoricamente, para aqueles que estão nesse contexto, um quer pintar a parede, o prédio de azul, o outro quer pintar de cinza. É melhor ficar no meio do caminho, pinta de azul acinzentado. Todas as partes precisam ser atendidas. Uma frase de Agostinho, eu já tenho dito ela aqui algumas vezes, mas eu penso que ela é sempre tão atual, tão necessária, que eu não me sinto redundante em repeti-la. Nas coisas essenciais a gente deve ter o quê? Unidade. Tem coisas que são inegociáveis. Nas coisas que não são essenciais, a gente precisa ter o quê? Liberdade, que é o que está no texto, em certo aspecto. Mas em todas as coisas, a regra deve ser que o amor possa superar. E um dos sinais de maturidade que certamente deve preencher a vida de um discípulo de Cristo é justamente essa capacidade de estar disposto a encontrar uma alternativa e uma solução que atenda todas as partes. Claro que sempre que isso é possível. Quarto lugar, comprometimento diante das escolhas. O povo fez uma promessa para Moisés, e não só para Moisés, fez uma promessa para o povo, e acima de tudo, fizeram uma promessa diante de Deus. Eles disseram: então vamos fazer o seguinte, essas duas tribos, nós vamos batalhar na frente dos nossos irmãos, depois que todos já estiverem estabelecidos nas suas respectivas regiões e territórios, nós voltaremos, e a partir daí, a gente vai ficar aonde a gente quer. Eles assumiram um compromisso.
Isso aqui é essencial, meus amados irmãos. Comprometimento diante das escolhas. Ou seja, quando nós fazemos uma opção por algo, aquilo que nós estamos inicialmente propondo é só uma proposta verbal e, quando na melhor das hipóteses, contratual. Mas a partir da escolha precisa haver comprometimento com a escolha. Lembra, é como quando alguém assina um contrato com a academia e até posta nas redes sociais, #VidaFitness. Mas o grande desafio é, depois de ter assinado o contrato, aparecer na academia nas próximas semanas, depois que as dores musculares começarem a aparecer. Então o texto está dizendo que o compromisso precisa seguir a escolha. Podemos falar isso? O compromisso seguir a escolha. E isso, quando nós remetemos para o nosso relacionamento com Deus, é absolutamente imprescindível. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Todos nós fizemos uma escolha, pelo menos eu penso que sim, ou se não a maioria. A escolha de ter um relacionamento com Deus. E Gênesis 5, 24 nos fala sobre como deve ser a manutenção dessa escolha. É uma frase curta que eu vou abordar aqui. Andou Enoque com Deus. Só isso. Andou Enoque com Deus. A Bíblia não diz que Enoque deu uma voltinha, como se diz por aqui, só um rolezinho, um culto aqui, uma conferência ali, uma oração de vez em quando, uma campanha para dar um up na vida, ou um momento de euforia espiritual. Não, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque fez uma escolha. O Senhor seria o Deus dele. E ele andou com Deus um dia, andou com Deus um ano, e andou com Deus por toda a sua trajetória. Por isso mesmo a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que se compromete com Cristo, aquele que diz: esse é o caminho em que eu quero andar, a vida e a verdade que eu escolhi para mim, precisa ter peito, coragem, comprometimento, verdade, compromisso para sustentar a sua decisão. Apocalipse capítulo 2 diz: seja fiel até a morte. Não é sermos fiéis até que uma situação surja no nosso trabalho, não é sermos fiéis até que uma enfermidade possa acabar eventualmente vindo até nós, não é sermos fiéis quando tivermos um contratempo na igreja, não é sermos fiéis quando as condições visíveis, aparentes, temporárias e imediatas são a nosso favor. A Bíblia diz: seja fiel até a morte, seja fiel todos os dias, seja fiel permanentemente. Há uma promessa: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Mas essa coroação só vem por meio de comprometimento, só vem por meio de compromisso. Eu sei que para alguns aqui o que eu estou falando pode parecer muito antiquado, retrógrado. A nova geração então, meu Deus, possivelmente não sabe nem o que quer dizer a palavra compromisso. Um termo tão esvaziado nos nossos dias. Mas a Bíblia diz que diante daquela escolha eles fizeram um compromisso. Nós só vamos voltar para a nossa terra que nós desejamos quando nós tivermos cumprido a nossa parte no acordo. Nenhum casamento pode ser bem sucedido se não houver compromisso. Nenhuma função ou carreira vai deslanchar se não houver compromisso. Nenhuma igreja ou comunidade vai cumprir o seu propósito e a sua missão se não houver compromisso. Mas não é um compromisso esporádico. Segundo o texto, é algo que precisa ser mantido, não por causa das consequências, mas apesar das consequências. Amém, meus irmãos? Segundo bloco, o perigo da escolha. Essa foi a decisão que eles comunicaram para Moisés, mas de forma implícita, e o texto torna isso explícito. Aquela decisão, aquela escolha de não atravessar o Jordão, de não seguir para a promessa de Deus, que era estar na terra prometida, ela tem alguns perigos. Ela carregava algumas coisas que sinalizavam e acendiam luzes de alerta. Primeiro, o perigo do comodismo.
Gente, essa sem dúvida alguma, ou esse sem dúvida alguma, era o maior perigo. Porque afinal de contas, não ter que atravessar o Jordão era muito mais cômodo, era muito mais fácil. Gente, quando nós falamos em atravessar o Jordão, nós precisamos pensar que essa geração não é uma geração que contrata uma transportadora que para fazer a mudança põe tudo no caminhão e pronto, chegamos todos da Terra Prometida. Não, era trouxinha com roupa, era os objetos para montar as tendas, os animais. Maiara e Helder tivesse lá, tinha uma fila de criança para poder arrumar. Brincadeiras à parte, aquilo ali ia dar muito trabalho, para além daquilo que ainda eles iriam enfrentar do outro lado, que era a própria conquista e desapossar os inimigos que estavam lá. Então, sabe, essa era uma escolha que era muito cômoda para a geração daqueles dias, para o povo, para aquelas duas tribos. Eu não sei se você se identifica com isso, nós também fazemos escolhas que são muito cômodas para cada um de nós. É muito cômodo, não é? Achar um canal do YouTube, uma pessoa que apresente uma exposição e pregação da palavra muito, muito superior a quem está pregando numa comunidade na maioria das vezes, e você ouvir ali e fazer com que aquele fast food digital seja o seu alimento semanal e você não precisa estar num contexto de igreja. É muito prático, é uma escolha muito fácil de fazer, é uma escolha muito fácil de fazer. Nós, né, eu já não tenho mais crianças, filhos pequenos, mas é muito fácil a gente entregar um smartphone ou um tablet na mão de uma criança e deixar ela ali à mercê de tudo aquilo que pode vir adiante daquilo ali e ficarmos fazendo uma série de outras atividades. É muito fácil é muito cômodo a gente não ter que se preocupar com isso. É muito cômodo no casamento a gente falar assim, olha, a esposa às vezes, né, pelo menos na maioria das vezes eu penso, a esposa que tem a iniciativa de dizer, bem, será que não dá para a gente, sabe, se organizar daqui algumas semanas, deixar as crianças lá na casa da sua mãe ou da minha, e a gente sair, nem que seja para ir no cinema, fazer alguma coisa. Quantos maridos não respondem, mulher, deixa disso, deixa isso para lá, vamos mergulhar de cabeça aqui no Netflix aqui em casa, o que a gente ia assistir lá, a gente assiste aqui também. É muito cômodo nós fazermos esse tipo de escolha. É muito cômodo nós fazermos um tipo de escolha em que a gente vai dormir mais tarde, vai dormir tarde, por isso também acaba acordando mais tarde, e a gente não deposita um tempo de oração, de leitura e de comprometimento. Sabe, é muito prático para mim, como pastor, por exemplo, ficar pastoreando vocês só digitalmente. Quer coisa melhor do que pegar o WhatsApp, mandar uma mensagem já que eu copiei do ChatGPT, uma melhor mensagem, e mando com fulano, como é que você está? E a pessoa, pastor, está tudo bem. Que bom saber que você está tudo bem, era só para conferir. É muito fácil fazer dessa forma. Visita, meu Deus, quando eu falo hoje em visita, eu me sinto um ser jurássico, sabe? Porque a nova geração, não tem mais isso, não. Sabe, é muito fácil. A escolha daquela geração era uma escolha muito fácil. E muitos de nós estamos fazendo as escolhas que são mais fáceis para nós, que não nos custe nada. É muito fácil você entrar num ambiente e começar a trabalhar ali e passar ano após ano, após ano, após ano, e você não se atualizar, você não buscar uma perspectiva melhor, você não decidir estabelecer alvos, objetivos e aquilo que você quer alcançar. É muito fácil a gente se acostumar com aquilo que inclusive é muito ruim na nossa vida. É muito fácil a gente, dentro da nossa casa, é muito cômodo. Irmãos, quando eu faço visitas, eu não fico investigando a vida das pessoas, tá? Então os exemplos que eu vou falar aqui são concretos, mas são de uma forma geral, e é o que acontece na vida de muitas pessoas. É muito fácil, às vezes você chega na casa de uma pessoa, tem uma prateleira que tem uma chave de fenda fazendo a base para a prateleira não cair. É muito fácil a gente fazer escolhas e dizer, não, deixa para lá. Entende? Essa geração, essas tribos mais especificamente, fizeram uma geração da situação do comodismo. Não, nós não vamos passar o Jordão, aqui está bom demais para nós. Mas não para por aí o segundo perigo, o perigo de pensar apenas em si.
As tribos estavam mais preocupadas com seus próprios interesses do que com a missão coletiva. Deus tinha dado uma missão para aquela geração, para aquele povo. Vocês vão atravessar o Jordão, entrar na terra que eu prometi aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó, vão desapossar todos os inimigos, e ali vocês vão ser prósperos e bem-sucedidos. Não era uma missão para uma tribo, era uma missão para todo o povo. Por que você acha que Moisés ficou tão indignado? Porque aquela era uma escolha egoísta. Muitas vezes buscamos soluções mais fáceis para nós mesmos, sem pensar nas responsabilidades que temos com Deus e com os que estão próximos de nós. Precisamos tomar decisões e fazer escolhas que não considerem apenas os nossos interesses, mas o impacto que essa decisão terá sobre outras pessoas. O que aquela tribo disse, se você prestou atenção na leitura lá do texto, eles disseram: a terra é muito boa para o nosso gado, tem a ver com as nossas necessidades, tem a ver com aquilo que vai ser meio de subsistência para nós. E as outras tribos? É claro que o texto não diz, mas era mais ou menos: as outras tribos que se virem, as outras tribos que corram atrás. Eu quero pensar no que é bom para mim, eu quero pensar naquilo que atende às minhas necessidades. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 20 e 21, ele fala de um dos seus cooperadores chamado Timóteo, e ele diz assim: Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, é o único de fato que se interessa pelo bem-estar de vocês. E aí Paulo é muito mais taxativo agora, ele diz assim: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Jesus. Paulo termina falando de Timóteo, que Timóteo não buscava os seus próprios interesses, mas ele buscava aquilo que era importante para Jesus. Não só o interesse que estava voltado para as pessoas, mas o que era importante para Deus. Perguntas diagnósticas para nós com relação à semana que se passou. Nessa semana que acabamos concluindo ontem, quais decisões tomei pensando apenas no meu gado? Aí você está dizendo: eu não tenho um gado. Bom, eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Quais são as decisões que nós tomamos pensando apenas nas nossas necessidades? Apenas naquilo que era bom para nós? Segunda pergunta diagnóstica: minha agenda e orçamento mostram que busco o que é de Cristo ou que é apenas meu? Nessa semana que estamos saindo dela, quanto do nosso tempo nós disponibilizamos para servir outras pessoas? Infelizmente, uma das frases que eu mais ouço é: eu não tenho tempo. E de fato nenhum de nós tem tempo, né, irmãos? Tempo a gente não tem, né? Tempo a gente cria. Você nunca vai ter tempo. O que a ciência, a história e a própria experiência têm mostrado é que aqueles que buscam a própria felicidade são os mais infelizes. Vamos interagir uns com os outros e falar isso? Aqueles que buscam a própria felicidade são os mais infelizes. Até a ciência tem estudos publicados acerca disso. Quanto mais nós investimos no nosso existir, em buscar os nossos próprios interesses, mais infelizes nós nos tornamos. Por quê? Porque nós somos um poço sem fundo. A gente tem um interesse, a gente alcança esse interesse, e a gente já está com o próximo interesse na lista de espera, esperando para ser alcançado. Terceiro perigo que essa escolha apresentava: o perigo do desânimo contagioso. Gente, desânimo é viral. Desânimo é algo que contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Moisés lembra que o desânimo pode afetar a fé dos outros. Veja toda a argumentação de Moisés no texto que nós lemos. Moisés vai trazer à memória deles: vocês não se recordam que os espias lá atrás apresentaram um relatório desanimador, e por isso nós ficamos 40 anos peregrinando no deserto?
Moisés agora está dizendo, né? Quase se eu estivesse ali, eu poderia ver Moisés colocando a mão na cabeça, dizendo: pelo amor de Deus, será que vocês não aprenderam nada com os nossos antepassados? Será que o Senhor vai fazer agora a gente acabar mais uma vez sendo punidos porque estamos rejeitando a bênção dele sobre as nossas vidas? A atitude daquelas duas tribos era uma atitude que iria reverberar e influenciar todas as demais tribos, porque vocês imaginem, se aquela moda pega, vocês imaginem se as outras tribos compram aquela argumentação, vocês imaginam se aquelas tribos dizem assim: olha, eu não tinha pensado nisso ainda. Não é verdade que ficar da lenha aqui do Jordão, não temos que preparar toda a mudança, não temos que entrar num território que a gente desconhece, não temos que enfrentarmos todos os guerreiros e todos os desafios que estão por vir. Então Moisés ali, ele toma a liderança da situação. Meus irmãos, abrindo um parênteses, é absolutamente aceitável que as pessoas apresentem dificuldades dentro dos processos, todos nós, e que as pessoas compartilhem conosco as suas dificuldades, e nós, em contrapartida, compartilhemos as nossas. Mas eu sigo um princípio básico: eu nunca deixo uma palavra de desânimo ser a última palavra num contexto onde eu estou inserido. Eu acolho. Eu posso até parecer insensível no momento, e alguém dizer: não está levando em consideração os obstáculos. Sim, eu vou buscar refletir sobre isso. Mas no momento em que está sendo colocado, nós precisamos ter uma atitude como a que Moisés teve. E Moisés aqui representa o próprio Deus. Moisés sabe que aquelas palavras, aquela atitude pode influenciar e contaminar todo o povo de Israel. E Moisés disse: não, isso é inadmissível. Então, seja no ambiente você como empreendedor, que você faz uma reunião e as pessoas apresentam ali obstáculos, eu prefiro usar o termo desafio a usar o termo dificuldade. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista daquilo que o meu cérebro interpreta inconscientemente, a palavra dificuldade vai causar muito mais desânimo para mim e para as demais pessoas do que a palavra desafio. Se nós pararmos para pensar no aspecto de... É um exemplo que eu cito corriqueiramente, que nós queremos, por exemplo, economizar. Economizar é difícil, meus irmãos? É óbvio que é, meus irmãos. É difícil para todos nós. É melhor usarmos o termo é um desafio do que dizer que é difícil. Não é só um joguinho de palavras que eu estou apresentando aqui. Eu não quero ser infantil a esse ponto, mas é para que você possa entender que diante daquilo que se apresenta para você, você terá muito maior habilidade mental, espiritual e emocional quando você se ver diante de um obstáculo e disser: isso é um desafio, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos capazes à medida que nós acreditamos que somos capazes. Nós somos capazes à medida que nós acreditamos que nós somos capazes. Henry Ford disse uma frase muito interessante: se você não acreditar que é capaz, isso é verdade. E se você acreditar que você é capaz, isso também é verdade. Tudo depende daquilo que você acredita. Em quinto, e nesse bloco aqui em último lugar, o perigo do isolamento. Aquelas tribos que disseram: olha, vocês podem atravessar o Jordão e ficar para lá, elas ficariam agora separadas do restante da congregação. Estar afastado da comunhão com o povo de Deus pode levar à decadência espiritual. Provérbios capítulo 18, versículo 1, nos diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse. No contexto de provérbio, ou o que se isola busca o seu próprio interesse,
Isolar-se não é apenas ficar sozinho fisicamente, mas afastar-se da comunidade, das pessoas, rejeitar conselhos, evitar correção e viver apenas em torno da própria vontade. O isolado não presta contas, não quer ouvir, não quer ser confrontado. E este isolamento egoísta de Provérbios 18:1, segundo o texto diz, que é porque busca o seu próprio interesse. Todas as pessoas, e aqui eu estou sendo realmente generalizando, porque por mais que as causas sejam diferentes, as histórias de vida sejam diferentes, mas há um denominador comum. Todas as pessoas que abandonam o seu contexto de vida em comunidade ficam isoladas. Isso pode acontecer também no contexto da família. Isso pode acontecer com aquela pessoa na organização que é sempre o que nunca permite que os outros possam se aproximar e cria-se assim barreiras invisíveis. Aquelas tribos estariam sozinhas. Aquelas tribos não estariam mais cercadas pelo restante do povo. Aquelas tribos estariam isoladas. Bom, por fim, eu gostaria que a gente pensasse nos resultados dessa escolha e o desdobramento final de tudo que nós ouvimos até aqui. Gente, o tempo passou, eles escolheram ficar na terra prometida, ou antes da terra prometida, melhor dizendo, fizeram aquele pacto com Moisés, dizendo que iriam à frente dos seus irmãos, depois retornariam, e a vida, como se diz por aqui, a vida que segue. Mas a escolha que aquelas duas tribos fizeram, Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés, em ficar do outro lado de Jordão, nos dias de Moisés e posteriormente nos dias de Josué, ela teve desdobramentos para o futuro. Passaram-se cerca de 600 a 700 anos depois que elas fizeram aquela escolha. E aquelas decisões que aquela decisão que aquelas duas tribos tomaram até então, que pareciam neutra, moldaram o futuro das gerações inteiras. Eu quero, para concluir, apresentar os 3 resultados daquela decisão. Primeiro, e se você desejar acompanhar, está em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 21. Aquelas duas tribos que ficaram do lado de Jordão foram, primeiro, influenciadas pelas nações idólatras. Ao se estabelecerem fora do território central de Israel, ficaram expostas a culturas, a influências culturais e religiosas. Em outras palavras, eles não se afastaram apenas fisicamente da nação, das outras tribos, mas se afastaram espiritualmente. É verdade também, e você pode depois, se tiver interesse, averiguar isso, que eles tentaram construir um altar para aquelas duas tribos, ali onde estava o Jordão. Isso é muito interessante, né? Eu não quero estar onde tem um altar coletivo, eu vou construir o meu próprio altar. Eu vou criar a minha própria espiritualidade. Eu vou viver no meu próprio mundinho, sem necessariamente estar junto da coletividade. Mas a Bíblia nos diz que aquelas duas tribos foram influenciadas pela idolatria das demais nações, e elas se voltaram contra o Senhor. Elas caíram, de acordo com a linguagem bíblica, prostituindo-se com os deuses dos povos da terra. Vocês sabem que esta é uma linguagem muito comum utilizada pelos profetas, a idolatria comparada ao pecado da prostituição. É o equivalente a dizer que há uma traição, é equivalente a dizer que a lealdade prometida foi corrompida e agora está sendo transgredida ao adorar um outro Deus. Segundo resultado daquela escolha, ficaram vulneráveis diante dos ataques do inimigo. Essas tribos, as duas tribos que não atravessaram o Jordão, estavam em uma posição geográfica vulnerável.
Enquanto as outras tribos estavam protegidas no interior de Canaã, as duas tribos que ficaram na fronteira frequentemente eram alvos de ataques. Mais uma vez, se você tiver depois interesse em abrir um mapa, até se você pedir isso no chat GPT, ele te dá bem elaborado, me apresente um mapa sobre como ficou a divisão da terra e aonde ficaram as tribos que não atravessaram o Jordão, e você vai ver que elas ficam de um lado, afastadas, e elas ficam então expostas àqueles povos que estariam ali na região, na redondeza, e portanto elas acabam ficando vulneráveis. O que parecia uma escolha estratégica para o gado, lembra-se inicialmente? A terra é boa para o gado. Revelou-se uma fraqueza estratégica para a guerra. A conveniência imediata custou muito caro. Escolhas que parecem práticas, muitas vezes podem se tornar muito custosas no amanhã. No primeiro momento, queremos a terra que é melhor para o gado. Mas lá na frente, e o tempo faz o trabalho dele. Eles vão pagar um preço altíssimo, porque esse é o terceiro desdobramento dessa escolha. Também em 1 Crônicas 5:26 diz: e foram feitos prisioneiros. Foram as primeiras tribos a serem levadas para o cativeiro. Primeiro estavam expostos a ataque, mas quando as tribos do norte, assim descritas na Bíblia, foram invadidas ou atacadas pelo Império Assírio, não por coincidência, nem mesmo por acidente, essas tribos que ficaram sem atravessar o Jordão, foram as primeiras a serem absorvidas para o aprisionamento, foram as primeiras a se tornarem escravas de uma outra nação. Portanto, o que nós vimos até aqui, é que a escolha que aquelas tribos fizeram, teve todo esse caminhar que nós acompanhamos até aqui. E pensando já em concluir, eu quero pedir que você se coloque de pé. Porque decisões que oferecem conforto temporário podem nos afastar do propósito de Deus. Queridos, eu não sei se enquanto eu estive aqui falando, você talvez tenha, não era essa a minha intenção, ficado apenas pensando numa questão geográfica. Mas eles só estavam do outro lado do Jordão. A questão não é esta. Por mais que eu tenha enfatizado muito durante a ministração, o aspecto central é que elas estavam indo contra a promessa de Deus. Estavam recusando o projeto do Senhor. Se o Senhor tivesse em algum momento aberto esse precedente e dito que algumas tribos poderiam fazer esse tipo de opção, tudo bem, mas não é o caso. Então eles não estavam apenas tomando uma decisão logística, que é o que a gente faz na nossa vida no dia a dia, as nossas decisões logísticas. O fato é, a escolha que eu estou fazendo compromete a promessa de Deus, compromete o propósito de Deus para a minha vida, compromete o plano de Deus. A escolha que eu estou fazendo, ela me aproxima ou me afasta do desígnio de Deus para mim? E sabe, é aqui que eu acho que a gente se perde, porque tem coisas que são legítimas, tem coisas que são, eu não diria nem apenas legítimas, elas são necessárias. Por exemplo, um pai de família que acaba no seu ambiente de trabalho, ou qualquer outro, seja remoto ou presencial, ele fica diante de uma possibilidade de assumir um novo cargo ou fazer mais horas de trabalho, o que consequentemente vai fazer com que o seu reconhecimento diante da organização e muito também o benefício financeiro aumente. E aí essa pessoa passa a assumir mais tempo de serviço do que ela já vinha assumindo. Gente,
Em tempos que nós estamos, isso é absolutamente, previsível. Absolutamente previsível. É algo legítimo? Sim. Mas a pergunta é: a que custo isso vai vir? Porque se esse tempo adicionado à jornada de trabalho significa afastar-se da família, perder contato quando é o caso, com o cônjuge, não acompanhar o crescimento dos filhos e tantas outras questões que estão aí vinculadas a isso. Ficar estafado emocionalmente é bom, mas é o melhor. Porque nem tudo que é bom é o melhor para nós. Você está me ouvindo? Nem tudo que é bom é o melhor para nós. Tem muita coisa que a gente gosta, mas não quer dizer que é bom. Tem muita coisa que pode a partida parecer um benefício enorme, extraordinário. Aquela geração escolheu estar às margens do Jordão. Se a gente fizer uma aplicação aqui, eles não atravessaram o rio, eles viveram à margem da promessa de Deus. Será que muitos de nós não estamos vivendo à margem do propósito de Deus? Será que a gente vai passar a vida vendo gente que atravessou o Jordão, que entrou no rio, que viveu a promessa, e a gente vai ficar aqui do lado de cá, só à margem? Daí vem o termo marginalizados, que não é só um termo social, tem a ver com essa perspectiva daquele que não entra no caminho. Jesus não disse eu sou a margem, Jesus disse eu sou o caminho, você precisa entrar no caminho. Aquela geração viveu à margem daquele que era o propósito de Deus. E nós também podemos escolher viver à margem, uma vida espiritual, desculpa a expressão, meia boca, sabe, extremamente superficial. Eu estava esses dias ouvindo uma pessoa, eu fiquei tão frustrado com a declaração dela, eu nem comentei. Ela disse assim: eu estava num lugar, numa palestra, assim, e tinha lá um palestrante, e enchendo a bola do cara, e realmente o cara é muito bom, e falando, e aí lá à altura da conversa ela falou: olha, tudo que ele falou estava de acordo com a Bíblia. Aí que eu fiquei preocupado, porque ela é extremamente superficial em relação ao conhecimento bíblico. Eu sei porque eu a conheço, já tem, como disse por aqui, eu a conheço de outros carnavais. E eu falei: meu Deus do céu, se ela está dizendo que tudo que ele está falando é de acordo com a Bíblia, mas ela mesmo não conhece a Bíblia, do que ela está falando que tudo que ele está dizendo está baseado na Bíblia? De que Bíblia que essa mulher está falando, meu Deus do céu? Porque, gente, com todo respeito, se eu soltar aqui algumas declarações, aqui na Atos, bem elaboradas, bem articuladas, usar assim a conjugação correta, o tom de voz apropriado, eu posso falar alguma coisa aqui e vocês ainda balançarem a cabeça e dizer: amém, nunca tinha pensado nisso. Talvez você nunca tenha pensado, porque eu acabei de falar uma coisa que eu nunca deveria ter dito, e que não está de acordo com o Evangelho, de acordo com a Escritura. A gente só pode reconhecer uma nota falsa se a gente conhecer uma nota verdadeira. Essa geração disse: nós queremos fazer a nossa própria vontade. Mas Jesus, no Getsêmani, Lucas 22:45, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. A questão não é se o que eu quero é o melhor. A questão é se o que eu quero é o que Deus deseja que eu viva. E olha, o que eu tinha para dizer eu falei. Cada um de nós agora faça uma escolha sobre como é que a gente vai aplicar isso aqui na nossa vida. Eu mesmo, ao preparar para compartilhar isso com vocês, falei: Senhor, como eu preciso crescer nesses conceitos da Tua Palavra. Escolhas.
Escolha é assim, gente, a gente esquece dela, mas ela nunca esquece da gente. Aquela tribo escolheu, aquelas tribos escolheram, passaram, como a gente viu aqui, séculos e séculos. Mas uma hora a gente sabe que essa fatura sempre chega. Uma hora as nossas escolhas moldam o nosso destino. Por isso que o tema da nossa reflexão foi esse: escolhas de hoje, o destino de amanhã. Queria convidar você para a gente dar as mãos e orar, levantar uma palavra de oração ao Senhor, declarar uma palavra de oração ao Senhor. Escolhas, decisões, escolhas que você está fazendo para os seus filhos, escolhas que os seus filhos estão fazendo, escolhas com relação ao nosso tempo investido no casamento, escolha com relação à nossa espiritualidade, escolhas relacionadas à nossa saúde, ao nosso bem-estar físico-mental, escolhas. Meu Deus, quem diria que aquelas tribos depois iam passar por tudo aquilo, porque olharam só para o momento presente, avaliaram só a demanda natural da hora, permitiram que a agenda do dia determinasse uma decisão tão importante. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Vamos juntos orar, levantar a nossa voz diante do Eterno. Eu penso que todos nós temos um clamor nessa manhã: Deus, me ajude a fazer escolhas que não entrem em rota de colisão com a Tua vontade, com o Teu propósito, com a Tua promessa, Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo. Ajuda-nos a escolher. Já morri pra minha ao vida Senhor. e agora eu vivo a vida de Deus. Ajuda-nos a escolher a Tua palavra.